Muito bem, boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por agradecer o convite, ou pelo menos foi esse o meu primeiro instinto, foi agradecer o convite. Por ser um evento interno, eu confesso que na minha perspectiva de ver as coisas a responsabilidade é maior quando se organizam estas coisas para as pessoas da casa, e por isso quis agradecer o convite. Depois, quando percebi o que estávamos a falar, consultoria fiscal com amor, percebi que tinha que escolher alguém um bocadinho desalinhado para conseguir juntar estes dois temas. Depois de me terem desafiado para falar sobre o Orçamento de Estado e uma micro-solução de consciência e conseguir fazer um raciocínio comum sobre isso e um desafio partilhado convosco, desta vez é juntar consultoria fiscal e amor, como o Carlos disse, uma nova perspectiva, sem dúvida alguma, uma nova perspectiva que não agradou a todos, incluindo ao Sr. Ministro. Pareceu-me evidente que há um desalinhamento com este tema, ou não tem paixão suficiente pelo tema, ou amor suficiente ao tema, ou sentiu-se um pouco desajustado com a realidade que a Deloitte agora lança, e lança em certa medida recordando, porque era isso que o Carlos dizia, quase que assinalando aquilo que tem sido a vossa forma de estar e a vossa forma de agir neste trajeto. E depois queria também, para além de agradecer, dar os parabéns, porque de facto este é um tema que a mim pessoalmente me entusiasma. E eu começava por vos relatar um episódio que se passou no Alentejo Profundo, que é uma zona fértil para este tipo de histórias. Eu gosto de lançar ou partilhar estes desafios de consciência, nomeadamente sobre um tema tão relevante como o amor, mas fazê-lo com humor também. São palavras parecidas, talvez não seja por acaso, e por isso algumas das histórias que vou partilhar convosco é exatamente nesse sentido, porque eu entendo, como já tive a ocasião de referir noutros momentos, que rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. É uma frase dos Monty Python que eu sigo também como orientação, e a este propósito, essa história dizia eu que vos ia relatar, que se passa no Alentejo Profundo. Passou-se com um indivíduo que tinha a família comprou um gato lá para casa. Mas o homem não foi feito para os gatos, não queria lá o bicho em casa. Não queria o bicho a dizer, o que é o bicho? O bicho afarelha-se nas pernas, tem as chamarras todas rasgadas, tu tens os tapetes todos deitados abaixo, não quer que é o bicho em casa com você? E a mulher dizia, Otto, não faças isso, as gaiatas gostam tanto do bichinho, deixa lá ficar o gato. Tem que é cá o gato? Então, mas quem é que manda cá em casa? Mas agarra o gato pelo cachaço, vai à porta de casa, abre a porta, tira o gato lá para fora, o bicho dá duas piruetas, cai, ele vem outra vez, senta-se num sofá, assim, daqueles castanhos já marcado de lado, com uma mesinha de madeira escura, onde ele tem um napronzinho branco feito para a senhora sua sogra, onde ele põe logo as butifarras cheias de lama em cima, e tem uma televisão daquelas que tinha umas ripas a imitar madeira, mas que é de plástico, assim de lado, e tinha um ecrã gordo. Os gaiatos hoje em dia já nem sabem, mas havia televisões com ecrãs gordos, assim, aqueles verdes. E em cima tinha um Kiko dos judeus com um clipe para cada lado, que era as antenas, antigamente era isto. E tinha um cãozinho de loiça que lhe tinha oferecido um cunhado no casamento. Assim que o gajo senta entre o cãozinho de loiça e o Kiko dos judeus, já lá está o gato outra vez. E o gajo, mas eu pus lá fora, já estás a ver outra vez. Então o gajo vai, agarra o gato outra vez para o cachaço, vai até ao fim da rua, tira o gato lá para trás, mais uma pirueta, volta outra vez, e entra em casa, vai para se sentar no sofá, está o gatinho lá no sofazinho, aquelas zonas das nalguinhas dele quentinha ainda, está lá o gato. Já apanha o gato para frente, agarra-o aqui pelo pescoço, agarra no bicho, mete-se dentro da carrinha e vai até ao fim da vila, que no fundo é o letreiro da vila, mas tem o traço encarnado, quer dizer que acabou. Chega lá, tira o gato outra vez, lá vai o gato, volta, puxa outra mão, vai para entrar em casa, carrinha, para, vai para entrar, está o gatinho com as patinhas da frente. Mas tu já estás aqui, acabou-se, agora já não posso ver mais. Agarra o bicho, mete o gato dentro de um saco preto, dá 2 nós no saco, mete o saco dentro da carrinha de caixa aberta, o homem vai serra a doça acima. Esquerda, direita, esquerda, direita, vai para um lado, passa para o convento de São Paulo, vai uma rotunda, passa outra vez para o convento, chega lá uma curva, agarra no saco, vai o saco para trás das azinheiras, acabou-se, não há mais gato para ninguém. Com isto era de noite, não é? Este sei tudo, quando vem para regressar a casa, chega ali um cruzamento, o gajo para a carrinha, olha para um lado para o outro, saca do telemóvel, estou Maria? Sim, sou eu. Olha lá, o gato já chegou, já atualiza o gajo que me venha buscar que eu estou perdido. Bom, eu começo por esta história porque é exatamente muito do conceito que eu acho que com um enorme desafio a Deloitte aqui trouxe hoje. Isto é, o amor há de estar sempre agarrado àquela que é a nossa essência. Por muito que a gente o queira meter dentro de um saco, mandá-lo para fora da casa, metê-lo no vizinho, é muito mais daquilo que é a nossa essência do que nós normalmente tendemos a pensar. E normalmente as pessoas que se tentam vir livres desse conceito são aquelas que ficam perdidas, como foi o caso.
Falar de amor, tendencialmente, tem duas características, ou é interpretado de duas formas. Ou é etéreo, que é uma coisa mais ou menos vazia que ninguém sabe o que é, ou é piroso, como é óbvio, não é? E, portanto, acaba por ser uma palavra que, se nós falarmos com alguma intimidade, toda a gente assume a sua importância, mas depois falá-la com esta abertura é algo que as pessoas têm uma tendência a retrair e, de uma forma ou de outra, até parece que é absurdo. Quando eu, pessoalmente, partilho da imagem, da ideia exatamente oposta. Ou seja, há uma frase que eu ouvi num livro muito giro de poemas de um David Kuntz, que é um autor alemão, em que ele diz uma frase muito gira. Ele diz assim: há mais amor retido na reticência da natureza humana do que aquilo que se possa pensar. É uma maneira gira de colocar o tema, a reticência, porque nós, no fundo, chegamos àquela fase de dizer a palavra e fica a meio. A gente diz, mas já disseste ao teu pai que o amas? Ele sabe. Preciso lhe dizer, não é? Então, e disseste à tua mulher o amor que tens por ela, mas para quê? Já lhe disse isso há 30 anos quando casámos, não vamos repetir as coisas, não é? E, portanto, este conceito, até em gestos de amor, são coisas que ficam presas na reticência da natureza humana, porque ele está cá. E saber expressá-lo e saber falar dele com essa abertura não é tirar-lhe significado, é trazer-lhe o relevo e a importância que efetivamente tem, pelo menos na minha perspectiva. Agora, para que consigamos abordar aqui um raciocínio, nós estamos a falar do amor em que sentido? O amor pode ser um substantivo, ou seja, pode ser o amor, é o meu amor. Não sei se faria muito sentido a gente dizer a coleta é o amor. Talvez não seja bem isto, não é? Pode ser como adjetivo, em que a gente pode dizer, enfim, a propósito de uma coisa qualquer, tão amoroso e tão pé fofo que é o imposto de circulação. Também não é bem, não é? Portanto, a perspectiva também não será bem como um adjetivo. Ou sei lá, a tia Tasha é queridíssima. Também podia dar, não é? Até porque tia Tasha até ficava bem. Mas também não é bem, não é? Quer dizer, ou seja, portanto, não é no sentido de um adjetivo que estamos aqui a falar. Esta palavra de amor também não é como adjetivo. Será como um verbo? Ou seja, sobre fazer amor com o imposto municipal? Epá, também não deve ter interesse nenhum, não é? Talvez seja a derrama de amor, não sei. Talvez seja por aí. Ou talvez até seja nessa perspectiva que existam os paraísos fiscais, também não sei. Mas diria que também não é nesse sentido de um verbo. Aquilo que eu entendo e que interpretei desta forma de abordar o tema, e que é a minha maneira também de ver a vida, o amor é como uma atitude que nos preenche e como um desígnio que nos cumpre. É algo que nós cumprimos, aquele que é também o nosso desígnio na vida. E é algo que ao mesmo tempo nos preenche na nossa atitude. E, portanto, é uma forma de agir, através da qual nós cumprimos aquele que é o desígnio individual de cada um de nós. E, portanto, o tema aqui, diria eu, que é claramente não fazer amor, mas fazer com amor. E esse é que é aquilo que ao mesmo tempo nos preenche ao fazer e nos traz o contributo que todos, na minha perspectiva, também temos para dar, cada um nas suas áreas. Seja ela qual for, incluindo, e neste caso no topo, a consultoria fiscal. E, portanto, quando nós hoje em dia olhamos para a vida, é preciso perceber que aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso dia-a-dia, as pessoas se calhar preocupam-se mais nos contributos que a vida tem para mim, ou seja, eu estou a fazer para ter contributos de volta, que contributos é que a vida tem para mim? Mais dinheiro, mais matéria, mais estatuto, seja o que for. Há frases que são um bocadinho frases feitas, o dinheiro não é tudo na vida, etc, etc. Mas não é só nessa perspectiva que eu estou a dizer. Há um livro de Jacinto Lucas Pires, interessante, que se chama Tudo e Mais Alguma Coisa. Com Júlio Cristo, é o nome do personagem. Tudo e Mais Alguma Coisa. É uma expressão nossa, até portuguesa, de facto, tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, se já está tudo, não é preciso mais alguma coisa, não é? Mas esta perspectiva de que a gente quer sempre mais qualquer coisa. E quando nos agarramos a estes temas efêmeros, acaba por nunca chegar. Seja o que for, a gente quer sempre mais qualquer coisa. O telemóvel não, agora já quero o outro a seguir. E o carro também já quer o outro melhor. E não é que essas coisas não façam falta. Mas é preciso perceber se estamos a falar destas matérias ou destes aspectos que são mais efêmeros. Qual é o contributo que eu estou à espera de receber da vida? E a perspectiva que eu vejo é que eu tenho uma obrigação, cada um de nós, perante a vida, que eu considero uma bênção, de encontrar qual é o meu contributo para a vida. O que é que eu estou aqui a fazer? Encontrando esse desígnio, vamos inevitavelmente cruzar-nos, na minha perspectiva, com o amor. Ou seja, o mundo que nos rodeia a todos precisa de nós. Não vale a pena termos ilusões. Todos fazemos falta. Porque todos temos um papel a desempenhar. Familiarmente, pessoalmente, profissionalmente, nessa vida. E esse é que é algo que nós não devemos esquecer. A este propósito, faço um relato de uma história de homenagem às senhoras que aqui hoje estão presentes. Um episódio que se terá passado com a Michelle Obama e o Barack Obama. Em que, quando foram a um restaurante,
Os dois estavam no restaurante, houve um fulano que quis falar com a Michelle Obama. E o Barack, ele gosta que o tratem assim, porque ele come hambúrgueres e fala assim toda à vontade. E o Barack disse, lá deixou o senhor a passar, cumprimentou a Michelle, foi-se embora e a seguir perguntou-lhe, who is this Gabirate? Que é a tradução, quem é este Gabiru? Deve ser assim em inglês, provavelmente. Who is this Gabirate? Eu disse, olha, ele foi meu namorado no liceu. E ele disse, olha que giro, já viste as voltas que a vida dá, se tivesses ficado com ele, hoje estavas aqui a gerir um restaurante. E ela respondeu-lhe, não, meu amigo, se eu tivesse ficado com ele, hoje, aquele senhor era presidente dos Estados Unidos. E esta perspectiva de alguém achar que, por alguma forma, é o número 2 de outra pessoa, ou o 3, ou o 4, ou o 5, que eu sou filho de, sou irmão de, sou mulher de, sou marido de, é um erro. Todos nós temos este nosso papel e este contributo fundamental a dar, seja ele qual for. E é importante perceber que fazemos efetivamente a diferença. Eu citei há pouco tempo um ditado húngaro interessantíssimo que diz: o pequenino ratinho caminhou até junto ao oceano e, ao deparar-se com a sua imensidão, convicto de que fazia a diferença, urinou. Porque todos têm o seu bocadinho mínimo que seja para dar. Eu não preciso ter um oceano gigantesco, mas aquela nesga é minha. E todos temos a nossa nesga, todos temos o nosso bocadinho. Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Todos temos esse bocadinho à nossa volta e no qual efetivamente fazemos a diferença. E na minha perspectiva é fazer uma diferença ao dar e não fazer a diferença ao receber. Uma frase gira também que eu ouvi um amigo aqui há um tempo atrás, numa palestra, ele dizia: milionário não é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que não aceitaria muito dinheiro para mudar a vida que tem. É uma perspectiva gira porque é exatamente ao contrário daquilo que possa parecer inicialmente. Eu não aceitaria muito dinheiro para mudar a vida que tenho. E esta perspectiva, de facto, perceber qual é o meu contributo no qual eu me sinto preenchido naquilo que eu estou a fazer. Eu, por exemplo, e aproveitando o Carlos, simpaticamente fez esta referência a meu respeito, que já me conheciam, eu sou advogado, trabalho numa área corporativa numa empresa, uma portuguesa, mas vivo com um preenchimento enorme, todo um outro conjunto de desígnios que a mim me fazem falta. Eu estou ligado a uma associação de centro de apoio ao sem-abrigo, onde vou como voluntário e onde apoio de outras formas também. Sempre que faço intervenções como esta ou outras semelhantes, todas as verbas que consigo angariar revertem para essas instituições. E um outro projeto, que agora quero ver se consigo retomar e que há muito tempo que venho fazendo, que é ir ao Hospital de Santa Maria e contar histórias aos miúdos que lá estão. Histórias em que partilho desafios sobre o amor, sobre a consciência, sobre a vida, tal qual faço aqui convosco. E estas coisas que eu faço e estou a partilhar com vocês, porque cada um de vocês terá andar a cavalo, à vela, caminhar ou correr, e todos temos esses desígnios que nos preenchem, que são coisas importantes, que nos fazem ser melhores pessoas ao lado dos outros. Mas é preciso ter a consciência de que estamos a fazer e que nos estamos a realizar ao dar, ao cumprir esse desígnio, porque é isso que faz a diferença. Reparem, ser voluntário no apoio ao sem-abrigo é uma pessoa que acorda às 6 da manhã, toma conta da filha, leva a miúda à escola, faz um pequeno almoço, prepara tudo, vai trabalhar cedo como todos vocês, está um dia inteiro a trabalhar e depois à noite troca de roupa na garagem da empresa, passa o diretor de recursos humanos, a gente está de boxers a trocar, que é para conseguir ir, estar, prepara as refeições, vai distribuir e quando às 2 da manhã está na Gar do Oriente, aparece um indivíduo com uma garrafa de 1,5 litro de vinho tinto, grosso, e que diz: eu não gosto de esparguete. Olha, nós não sabemos muito bem o que é que estamos ali a fazer ou pode correr mal. Porque o tema é exatamente nem sequer perguntar quanto dinheiro gastou ele na garrafa de vinho tinto em vez de comprar uma refeição. O tema não é discutir se está certo ou está errado, é a incondicionalidade do amor a um ser humano. E o tema é meu e começa e acaba em mim. E é esse desafio e nessa perspectiva que eu chamo também de amor e que é isso que eu acho que faz sentido nós vermos. Hoje em dia, muitas vezes vemos imensas pessoas, colegas, inclusive muitas vezes nós próprios, e é importante termos esta capacidade de reflexão, com vidas completamente loucas. Porque reparem, quando eu digo ter este desígnio, não significa fazer muito. Significa fazer aquilo que faz sentido naquilo que nos preenche. Não é por fazer muito ou por fazer mais, é fazer bem. Faz toda a diferença. E pode nem sequer ser necessariamente ser melhor que o outro, naquilo que for. Outro dia partilhava com a minha filha quando lhe dizia uma corrida entre a lebre e a tartaruga. A lebre normalmente anda a 4, ou atinge o ponto 4. Desculpem, a lebre anda a 10, a tartaruga anda a 4.
Se terminarem uma corrida em que a lebre fez 9 e a tartaruga fez 7, quem é que ganhou? Não há retenções na fonte, não há nada, é direto. E, portanto, o tema é nós superarmos a nós próprios, nesse preenchimento que estamos à procura. É isso que faz a diferença nesta forma de abordar. E quando nós vemos as pessoas com essas ditas vidas loucas que eu dizia, uma frase gira que um amigo meu outro dia leu e dizia assim: eu tenho que ir trabalhar para conseguir ter dinheiro para comprar o carro que preciso para vir trabalhar. Epá, há qualquer coisa que não está bem. E é preciso perceber se nós fazemos algo porque nos entusiasma desta forma ou se estamos perdidos nesta pescadinha de rabo na boca que nós próprios fazemos em relação uns aos outros. E o problema disso, e a forma mais evidente de perceber, é quando nós nos afastamos uns dos outros. Porque o ser humano e a nossa tendência não é desse afastamento. E hoje em dia vemos pessoas completamente obcecadas por outras realidades. E perdem-se uns dos outros. Em vez disto servir como um desígnio que nos preenche mais, serve com algo que nos rouba e que nos consome. Há um filme giro que ganhou um Oscar de melhor filme chamado Crash. Eu acho que a tradução é Colisão. É um filme muito forte, mas muito bom. E começa com uma frase em que um dos atores principais diz: "We miss so much the touch that we have to crash into each other." As pessoas já não se tocam. Já não se dão um abraço grande. Já não há um carinho. As coisas, parece que estamos distantes e depois tem que ser à porrada, não é? Depois só funciona a pancada, não é? E, portanto, esta perspectiva, um livro do José Luís Peixoto, eu creio que foi o último que ele escreveu sobre uma viagem que ele fez à Coreia do Norte, no início, e não tem a ver com o tema, ele começa com uma frase também muito gira, e que a mim também me tocou. Porque ele diz: tenho medo que os meus filhos não entendam aquilo que lhes conto quando estamos em silêncio. Só estar. Não é preciso ser a jogar o Wii, não é preciso ser a fazer grandes corridas, não é preciso ser a andar de skate. É só estar. Só estar com uma avó. Só estar com o pai. Podemos só estar. Aquele conceito parece que não estamos a marcar pontos. Parece que está a faltar qualquer coisa. E a verdade é que isso faz com que essa essência da vida se torne cada vez mais vazia. Um outro episódio que partilho convosco. Uma casa de banho pública, em que o indivíduo está na casa de banho, sentado, calças para baixo. Já lá tivemos todos, portanto... Estava tudo sentado e de repente o tipo que está ao lado começa a falar com ele e diz: então, tudo bem? Epá, tudo ótimo. Estou em família, como é que vai? Epá, impecável, todos bem. E o emprego? Epá, porreiro, a apertar e tal, mas bem. Mas então, e a tua irmã? Epá, eu não tenho irmã. E eu sou o tipo do outro lado: epá, espera aí um bocadinho que eu já te ligo, está um gajo aqui ao lado a responder às perguntas todas que eu estou a fazer. Vamos ver, esta história porquê? É porque a conversa que nós temos hoje em dia com as pessoas que supostamente nos dizem mais na vida, os amigos, os colegas, aqueles com quem queremos aprender, até os familiares, é igual à conversa que tínhamos com o tipo que está na casa de banho ao lado. Porque se a gente pensar, quando está com um amigo que não vê há tanto tempo, se calhar somos capazes de combinar qualquer coisa com: epá, vamos ao cinema. Porreiro, que horas é que se chega ao cinema? 9h25, como é óbvio, não é? Porque a sessão começa às 9h30. Vocês vais do carro? Epá, tive de deixar lá fora. Olha, vocês estão bem? Porreiro. E a família? Tudo bem. E o emprego? A apertar, mas porreiro, igual. Depois entramos para o filme. No fim a malta diz que estava porreiro, que era para não levar depois da senhora. Não, gostei imenso do filme. E depois despede-se do amigo e diz: ver se combinamos alguma coisa. Quer dizer, foi o que combinamos, não é? Porque parece que, na verdade, fugimos dessa entrega, dessa partilha, as pessoas falarem sobre as coisas que nos doem, sobre as coisas que nos alegram. Deixámos de fazer esse tipo de conversas. As pessoas, há um pudor enorme associado a este contacto entre os humanos e, no fundo, temos muitas vezes pessoas objetivamente rebentadas. Há um livro fantástico, escrito por um autor americano chamado Robert Fisher. O livro chama-se O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. E o tema é tão simples quanto isto. É alguém que vestia tanto essa armadura, que salvava tantas donzelas, conquistou tantos castelos, defendeu tanta gente, que a armadura já não saía. Ele vivia dentro dessa armadura, fechado nessa carapaça. Ia morrendo das lágrimas que não chorei, diz o cavaleiro a certa altura no livro. E é quando ele chora e quando ele consegue tocar dentro de si próprio, são as lágrimas que lhe enferrujam essa armadura.
e que o libertam da prisão que ele próprio fez a si. É este caminho que nós passamos a vida a dizer que estou ótimo, já conquistei mais castelos, já fiz mais coisas, já cheguei mais longe, seja no que for, profissional, pessoal, familiar, etc., e perdermos dessa nossa essência. E sempre com uma obrigação, como se tivesse que estar sempre tudo bem. Lembra-me um episódio que se passou com um indivíduo de uma seguradora, em que estava um advogado a inquirir o queixoso, a dizer: está uma vergonha, o senhor não tem vergonha, vem para aqui fazer. O senhor escreveu no auto do acidente que estava ótimo. Não é verdade. Bem, quer dizer, eu escrevi, mas o que eu queria dizer, não lhe perguntei mais nada, só perguntei se escreveu ou não escreveu. Faz favor de ler aqui. Esta é a sua assinatura ou não é? Pois, isso é a minha assinatura. Foi o senhor que escreveu isto ou não foi? Fui, sim senhora. Pronto, eu não sabia. Já é um pouco vergonha. Agora vem para aqui por uma ação, pedir uma indenização, que estava aflito das costas, partiu um braço, teve que deu cabo da bacia, não sei o quê. Isto é uma vergonha, sou teu juiz, devia ser acusado de má fé. O homem diz: pai, mas eu posso responder? Epá, pode, diga lá. Ó, doutor, é assim, vamos lá ver, o que aconteceu foi, eu ia com o carrinho de caixa aberta e levava a burra lá atrás. E veio um tipo, vinha da esquerda, grosso, e passou o encarnado, e deu uma coquetada tão grande, que aquilo deu-me uma reviravolta, cheguei nem vi nada. Quando acordei, ainda estava azumboado, estava a burra de um lado da estrada e estava do outro. E só vejo o GNR que estava do lado de lá, ou ele olhar para a burra, dei-lhe 2 tiros. E chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: pá, a burra estava tão mal, tive que lhe dar 2 tiros. E você como é que está? Eu disse: estava ótimo! Claro, não é? E portanto, esta tendência quase obsessiva, termos que dizer a toda a hora que está tudo ótimo, pode não estar. E muitas vezes não está. E não tem mal que não esteja. E é não ter essa sensibilidade para isso que muitas vezes faz as pessoas perderem-se. Um dos temas aqui referido também, e que é móvel desta campanha, não tem a ver com aquilo que é a capacidade técnica das pessoas. Não é só sermos tecnicamente muito bons naquilo que nós sabemos fazer. É um bocadinho mais do que isso. Eu vou citar uma personagem que marcou o século XX, um homem tecnicamente, diria, irrepreensível, mobilizador, fiel às suas convicções, organizadíssimo, era um homem das suas convicções plenas naquilo que fazia e marcou, sem dúvida alguma, o século XX como poucos. O seu nome era Adolf Hitler. Nós podemos ser muito bons em certas coisas. Se não soubermos orientar para onde é que queremos ir, é uma desgraça. E isto vale para tudo. Isto vale para tudo. O homem era vegetariano, ao que parece, podíamos ter tido um mundo cheio de couves. Não, deu-lhe para aquilo. E de facto não faz a diferença. Exatamente do outro lado da barricada, e eu aqui diria do outro lado do arame farpado, tínhamos uma outra pessoa. Um homem de seu nome Viktor Frankl. Publicou um livro em 1948, que ainda hoje saiu em Portugal e que é publicado em Portugal, chamado Um Homem em Busca de um Sentido. Este senhor, psiquiatra austríaco, viveu 4 anos em 4 campos de concentração diferentes. É um livro notável, como alguém diz que aquilo que o manteve vivo, e assim ele explica, é procurar um sentido para a vida. Não perder essa noção de que tem que haver um sentido para este caminho que todos estamos aqui a fazer. Exatamente do outro lado da barricada. Agora é preciso as pessoas também quererem procurar. Assumir isto como um desígnio. O que é que estamos aqui a fazer? Qual é o nosso objetivo? O que é que nos move? Perguntar um bocadinho mais acima. Porque muitas vezes as pessoas não querem nem saber, não é? Por exemplo, aconteceu num caso, aqui há muitos anos atrás, estava São João Batista a batizar as pessoas todas no Rio Jordão e aparece um indivíduo que tinha apanhado uma piela descomunal na noite anterior e de manhã estava a tentar chegar a casa e ainda viu uma fila deles, todos direito a São João Batista. Hoje ainda estão a oferecer alguma coisa ali. Se calhar ainda vou ao Kremlin. Então põe-se na fila e estava São João Batista perguntando às pessoas: então, irmão, como te sentes? Sinto-me preso, amargurado, sinto o peito apertado, sinto uma ansiedade. Mergulha a tua cabeça nestas águas abençoadas e levanta-te na certeza de encontrares a luz e o Senhor. E ele mergulha, levanta, a gente imagina aqueles filmes bíblicos, não? Os cabelos, tudo, barbas e tal. Então, agora sim, vejo a luz, vejo o Senhor, vejo o caminho, vai-se embora. Veio outra mesma conversa. Estou aflito, estou apertado, mergulha a tua cabeça nesta água purificada, levanta, e agora vejo o Senhor, veio lá, vai embora. Chegou o nosso amigo, tarde. Assim, e tu, irmão, vês a luz, vês o Senhor? Não, então mergulha a tua cabeça nesta água, mergulha bem, o homem assim que viu a água assustou-se, não é? Mergulha ao tipo, anda que eu estou assim, acaba fora, então, irmão, vês o Senhor? Não, como não? Eu não vejo. Tu me agarra na cabeça o quê? Levanta outra vez. E agora, irmão? Vês a luz? Vês o Senhor? Não. Tu mete a cabeça do tipo já com o pé.
O gajo, quando levanta, tira a cara fora, e diz assim, e agora já vês o senhor? O gajo, não, pá, Igor, mas vocês têm a certeza que ele caiu aqui, pá? Pois porque, vamos lá ver, se a gente também não tiver um bocadinho por disposição para querer ir à procura, ele também não vai aparecer assim sem mais nem menos, não é? E portanto, também temos esse desígnio de querer procurar, que é isso que faz sentido para nos encontrarmos a nós próprios, ele também não vai dar, não é? E um dos temas que também partilho convosco a este propósito é que, desde há muito tempo, a esta parte, que nós deixámos, de facto, de fazer estas perguntas. Já há um livro escrito, também por outro americano, chamado James Redfield, o livro chama-se A Profecia Celestina. E a certa altura o autor, que fala sobre variedíssimos temas, é um livro curioso, diria eu, mas a certa altura ele diz que quando em meados do século XV, e nós portugueses fomos responsáveis por isso, se descobriu um novo mundo, e surgiu a Renascença, uma série de perguntas que passaram a ser colocadas em relação à vida, a certa altura alguém disse, tudo isto da religião, da espiritualidade, desta forma de ver a vida mais filosófica, isto é tudo balela, está tudo errado. Nós, os cientistas, os naturistas, os exploradores, vamos à procura da verdade e já voltamos. Só que ainda não voltaram. E nós ficámos à espera. E fomos entretendo com os temas e umas coisas e tal. E hoje em dia, quando alguém pergunta o que é que estamos aqui a fazer, a gente já não sabe bem o que é que anda a fazer. E então, se forem os filhos que nos começam a fazer estas perguntas, o filho, pergunta, é isto? Vai perguntar à tua mãe que o pai quer ver o telejornal. E, de facto, não fazer estas perguntas, como dizia um cientista norte-americano, é estar a 3/4 de estar morto. É fundamental perceber este sentido em relação a tudo. Só que, normalmente, a nossa tendência é fazer as perguntas no sítio errado. Porque quando uma pessoa diz, e quando eu falo deste objetivo, é um objetivo de paz de espírito. Não só estar em paz de espírito. A gente vê alguém que está bem. Percebe-se que é isso que a pessoa faz. É isso que a preenche. Ter esta capacidade de fazer essas perguntas, porque normalmente nós fugimos disso e queremos as respostas, até somos capazes de comprar paz de espírito. Quanto é que custa? Dê-me aí 2 quilos, faz favor, bem aviado. Não se compra, não se consegue subscrever nada que dê direito a. E nós queremos ir à procura de verdades que estão escritas num sítio qualquer. A verdade é a verdade de cada um de nós, daí o tal desígnio, daí podermos falar em amor. E por isso eu disse no princípio que é um amor que não é despeciando na palavra, antes pelo contrário. É algo que nos experiência objetivamente. Porque quantas vezes nós ouvimos tantas balelas sobre tanta coisa? Pronto, está tudo muito bem, mas depois eu já não percebo até qual é que é a verdade. Quem é que tem razão no meio disto? Seja sobre o que for. Recordo-me um episódio de um indivíduo que foi assaltado, um homem erudito, um homem culto, um homem muito inteligente, que foi assaltado, roubaram-lhe na quinta dele 2 patos. E quando o larápio fugia com os patos debaixo do braço, ele apanha-o em flagrante delírio, como diria o outro, e diz-lhe, anaco robocéfalo. Só com aquilo o homem ficou em pânico, não é? Quer dizer, pior do que se tivesse ouvido a sirene da polícia, não é? E depois diz, não te interpela pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas antes que o ato vil e sorrateiro de entrares à serrofa e à secapa no recôndito da habitação alheia para levares os ovíparos. Há o homem o dobro do pânico, não é? E ele continua, se o que te move é a necessidade, a fome e a família, transijo. Mas, por outro lado, é só o ato vil e sorrateiro de zombares a minha condição de cidadão digno e honrado, fica sabendo que darei com alta a minha bengala fórica no cimo da tua sinagoga e te farei com tal ímpeto que reduzirei a 50ª parte que o vulgo denomina nada. Pá, doutor, desculpa lá, afinal eu levo ou deixo os patos? Quer dizer, porque às tantas não se percebe, não é? Está tudo muito certo, a frase está gira, faz tudo sentido, mas o que é que querem que eu faça? E esse chamamento, podemos usar esta expressão ou outra que eu acredito que tem de ser interior neste caminho, mas que é muito comum nós trocarmos este tipo de situações. Quem é que é exímio nestas coisas? Os chefes, como é evidente. Qualquer chefe está claramente a pensar alto numa reunião. E chega-se ao fim, ninguém percebe se é para levar os patos ou se é para deixar os patos. Epá, mas ele também não perguntou, não vou ser eu. Epá, o Carlos depois manda um mail. Até lá, me calado. Isto vale para estas realidades do dia-a-dia, como vale para este caminho deste desígnio, nós nos deixamos bater bolas de um lado para o outro sem encontrarmos esse móvel que tanta falta nos faz. E não só procuramos fora, ou seja, no sítio errado, como muitas vezes procuramos no tempo errado. Outra das coisas fantásticas é que a vida objetivamente começa todos os dias. Há um livro muito giro escrito por um argentino, Jorge Bucay, enfim, é um livro de contos, este neste caso, e ele tem uma história sobre, explica como é que os elefantes, porque é que os elefantes no circo
conseguem ficar presos àquele talinho de madeira ali, não é? Quer dizer, ele arrebentava com a tenda toda, não é? Mas está ali preso a uma coisinha daquelas, não é? Então ele explica que isto é muito simples, é quando os elefantes são pequeninos, estão presos ali desde sempre. E portanto ele habituou-se durante anos infinitos, e eles têm boa memória, a perceber que ele não sai dali. E quando se põe a grilhoeta, ele já sabe que não sai dali. Ora, isto acontece com a maior parte de nós em relação a tanta coisa, convencidos que não temos essa capacidade, ou que não somos capazes de ir mais longe, e quando efetivamente a temos muito dentro de nós, porque a vida efetivamente muda. Aceitar que somos nós que criamos um desígnio para a vida, e como eu dizia, não aceitar que é a vida que nos vai ensinando e que nos vai moldando naquilo que nós somos, é um erro de perspectiva. Porque evidentemente que não vai correr como nós queremos. E vão correr coisas mal. O Eduardo Barroso citava aqui há um tempo um autor francês em que ele dizia uma coisa muito importante: a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. E é verdade. Vão-nos acontecer coisas más a todos, incontornavelmente. Mas saber aceitar essa perspectiva, perceber que a vida se vai manifestar de formas diferentes e querer vivê-la com esse entusiasmo, mesmo com aquilo que ela venha a mudar. No episódio que 3 indivíduos falavam sobre o que é que iam dizer sobre eles no dia do funeral deles. O que é que vão falar de mim? Um bocado tétrico, não é? Mas é um bocadinho esta perspectiva: qual é o catálogo que põe em mim? Qual é o epílogo que me vão dizer? Fui um bom pai, fui um bom amigo, fui uma boa professora, fui uma boa mãe, uma boa consultora fiscal, fiz bem, fiz mal. Este rótulo que nós temos, uma opção que nos tolhe e que nos aperta, é algo fundamental de perceber que não é assim. E então o primeiro dizia: eu gostava de ser reconhecido como um homem empreendedor, um homem que levou avante uma empresa, uma terra, que criou emprego, que fez andar, que fez mover o país. E o outro dizia: eu gostava de ser reconhecido como o pater familias, o avô, o homem do bacalhau, tudo à volta do Natal. Era isso que eu gostava. E o terceiro, revelando o manifesto de bom senso, diz: o que é que eu gostava que dissessem sobre mim no dia do meu funeral? É muito simples. Mexeu-se! Claro, não é? Porque isto é para viver, não é? É para viver muito mais. Porque eu tenho a sensação, às vezes, a certa altura, com alguns amigos ou algumas pessoas, que a lógica é dizer assim: pá, pronto, está bom, olhou para mim, acabava agora. Pá, está porreiro, estou bem, pá, estou num sítio porreiro, Deloitte, isto é um luxo, pá, está mesmo bom. Pá, a partir daqui só tenho a perder. Pá, porque eu tenho os meus pais vivos, porque eu tenho filhos, porque eu tenho amigos, porque eu tenho estatuto, porque eu tenho dinheiro. E cada vez que eu digo eu tenho, no nosso subconsciente há uma noção de que posso perder. E mais grave do que isso, que sei que vou perder. E portanto aceitar a vida nesta perspectiva e não na outra é algo que faz toda a diferença. E depois outra procura que nós fazemos no tempo errado, no espaço errado, e depois aquilo que é a percepção que nós, como seres humanos, temos essas limitações. E que também nós sabemos aceitar com falta de humildade, que é o ego. Todos nós temos a nossa ilusão. Há um filme muito giro que eu recomendo a todos, eu pela intervenção que fiz no Porto ainda falei sobre este filme também, que é o Ratatouille. Se não viram, eu recomendo. Porque é efetivamente sobre aquilo que nos gosta, aquilo que é a nossa paixão de fazer. E principalmente sobre a quantidade de pessoas à volta que nos dizem que nós não somos capazes ou que não é suposto fazer. Incluindo, nesse filme, o crítico de refeições, que é o homem que diz se está certo ou se está errado e que valida se eu sou bom ou se sou mau, chama-se Antoine Ego. E é exatamente esse ego dessa ilusão que nós temos. Um autor alemão chamado Eckhart Tolle tem um livro notabilíssimo chamado O Novo Mundo, onde fala exatamente sobre estas perspectivas. O ego, a ilusão, nós achamos que é uma coisa, os medos que nós temos, que são inerentes à nossa natureza humana. Fazem parte, mas é preciso saber identificá-los como tal. Por exemplo, um indivíduo, psiquiatra, que estava habituado a lidar com pessoas que de facto veem realidades distintas, entra no gabinete e está um tipo de gatas com um rolo na boca a andar de um lado para o outro. Ele diz: olá, então temos aqui um cãozinho, tareca, anda cá, toma. E o tipo continua, vai para debaixo da mesa: não, é mais reservado, é um gatinho, seu fofinho. E quando chega ao pé da secretária, o homem está a puxar o fio do rato e ele diz: que distração a minha, é um ratinho, então claro que é um ratinho, então vamos falar sobre isso. E o homem sai de lá de baixo, tira o rolo da boca e diz assim: doutor, é assim, você para imediatamente com isto, eu garanto que não lhe instala a internet. Porque a realidade pode não ser bem aquela que a gente pensa que está a acontecer. E nós achamos sempre que são os outros que estão mal, como é óbvio, não é? Havia de ser o outro que era esquizofrénico, não é? E de facto, esta maneira de olhar a vida, aceitar que nós vemos com limitações. Não é muito difícil perceber que todos nós só conseguimos ver de uma perspectiva. E as perspectivas, por definição, são relativas. E, portanto, não ter essa noção sobre um absoluto em relação à vida
é algo que considero fundamental, porque eu entendo de facto que é dentro de nós, cada um individualmente, que há de encontrar essa resposta. Um autor americano que eu gosto muito é um livro que se chama Siga o Seu Coração, e que é muito daquilo que partilho convosco hoje e relacionado com o tema que aqui nos traz a todos, nesta celebração do Carpe Tex. Tem uma frase notável, ele diz: o nosso objetivo na vida não é não ter problemas, é viver entusiasmado. E isto parece que é a mesma coisa, mas não é. Há malta que acorda só com o objetivo de não ter problemas. É para hoje, se não me ligassem, é que era mesmo bom. Cá está na secretária, pim, pronto, um meio. Ai, caraças, pá. O que é? É a festa do Carpe Tex, está bom, pronto. Pá, outro dia estava no banco, uma senhora à minha frente tocou o telefone. Isto foi à minha frente, ela não sabia quem era impossível. Tocou. Pronto, o que é agora? Podia ser um filho a dizer: eu amo-te, mãe, não é? Não, é um estado de alma que tudo o que vier é para lixar a gente, não é? E de facto não é não ter problemas, é viver entusiasmado, é o que é que move, é o tal entusiasmo. Agora, se nós pensarmos que a palavra entusiasmo vem etimologicamente do grego, significando em Deus, aí começa a ficar mais fino. Porque é quando as pessoas começam todas ui, Deus, que é isto? O que é que vem aí? Igreja Maná e tal, uma cena marada e tal. Deus é um short name para a nossa ligação à vida. Usem-no como quiserem, cada um por si naquele que for o vosso caminho. Mas não proíbam a palavra, que tal como esta tão nobre que é o amor, são palavras quase que proibidas e que tanto nos preenchem. E portanto, quando digo isto ou quando uso neste sentido do entusiasmo, é dessa nossa ligação a esse caminho, a esse desígnio. E as pessoas estão tão perdidas a este respeito que me recorda o caso de um fulano que outro dia dizia: pá, eu graças a Deus sou ateu. Quer dizer, está todo queimado, quer dizer, já não dá uma para a caixa, não é? Quer dizer, perdeu-se, pronto. Isto não tem nada a ver com ser ateu, mas graças a Deus sou ateu, não, quer dizer, não... Porque a malta de facto perde-se, não é? E eu acho que é muito importante, porque quando falamos de entusiasmo, e por isso é que eu estou a colocar a palavra nesta perspectiva, porque é uma palavra semelhante à dedicação, e é aquilo que vos tem sido transmitido a este propósito, e entusiasmo é neste sentido. Reparem, eu não sou religioso, mas sou um homem de fé. E para mim é uma diferença notável entre fé e fezada. Epá, fezada é outra coisa. Fezada não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar. Fezada é meter um CD no carro e aí vamos lá, adiantar a casa daquilo, depois corre mal. Fé é aquilo que nos move mesmo na dificuldade, mesmo com os problemas, até eu diria com os problemas, e saber aprender e ir em frente. É no fundo acreditar em algo mais. Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, tinha uma frase muito gira. Ele dizia: a minha alma é uma orquestra oculta. Dentro de mim tangem e rangem instrumentos que não conheço. Só me reconheço como uma sinfonia. Nós pensarmos esta perspectiva como sendo um instrumento pelo qual a vida flui. Não sou eu. Sou um veículo para. E ter o privilégio de estar atento para receber a vida e ela possa fluir através de nós, é isso que nos preenche, é isso que nos dá o entusiasmo e que nos percebe que música vamos nós tocar nesta vida. Acreditar em algo mais. Perceber que há algo mais acima, ter humildade para saber olhar assim. Um rapaz que caiu num poço aqui há um tempo atrás e estava agarrado a umas ervas daninhas que estavam mesmo... E ele dizia: está aí alguém! Acudam! Quem é que me ajudem? Ajuda! E de repente as nuvens abrem-se, entra uma luz radiosa pelo poço adentro, ele até fica ofuscado e diz: sou eu, o Senhor. Larga esse controle que tu queres ter sobre a vida permanentemente, entrega-te acreditando na vida que ela funciona. Tu não és o dono da vida nem da tua vida. Abre entregando-te para que possas ser essa plenitude. Abre, descansa nos meus braços. Está mais alguém em cima? Epá, como é óbvio, porque isto não é fácil, não é? Porque dizer: pois larga, está bem, está baril, mas e agora? Eu vou largar a vida que tinha, largo o emprego e largo estas coisas e dedico-me 100% a isto que eu quero e que eu gosto e que eu amo? São esses desafios que eu acho que é preciso abraçá-los, porque não são necessariamente fáceis. E nisto a ciência e a religião ou a espiritualidade estão cada vez mais próximas. Há um livro giríssimo que se chama Einstein e Buda. Fala exatamente sobre frases escritas por cientistas do Ocidente e da atualidade e indivíduos espirituais do Oriente e de há 2500 anos atrás. E perceber como esta realidade está tão mais próxima do que aquilo que nós pensamos.
Aí nós descobrimos com certeza que somos todos um, porque somos todos unos, estamos todos muito mais unidos do que aquilo que pensamos e somos todos únicos. Porque todos somos a nossa individualidade. Eu considero e interpreto a vida como sendo todos pecinhas de um puzzle. Se pensarem, é um desenho, somos todos iguais. Ninguém é mais alto do que outros. Nem o Miguel. Somos todos da mesma altura. Com a particularidade que todas as peças são diferentes. E todas fazem falta. Se nós agarrássemos neste puzzle que está aqui, se isto fosse o puzzle do mundo, eu dizia, eu gostava de ser este, eu gostava de ser aquele. E aquele que fica com esta peça branca aqui, que não tem nada. Aí, a grande gala, tinha que me calhar esta. É que o tema é que experimentem pôr este puzzle aqui e tirem uma peça. É a primeira que toda a gente vai ver. Porque faz falta. Porque precisa de moldar as outras ao lado. Porque tem a sua missão, o seu desígnio, a sua unicidade. A criatividade. Sir Ken Robinson, um homem notável, professor britânico, que fala sobre a criatividade, a individualidade, que aqui tanto precisamos nas nossas áreas de trabalho do dia-a-dia e, em particular, nos dias de hoje, na consultoria fiscal. Mas essa individualidade que nós temos que saber procurar. Esse caminho. Acreditar que é possível irmos efetivamente mais longe. Sonhar. Cada um ter o seu sonho. Eu não sei se perguntássemos a nós próprios qual é o meu sonho, o que é que nós saberíamos dizer. Porque se calhar o nosso caminho seria qualquer coisa como, bem, eu só quero ser feliz. Só. Eu percebo a ideia, mas permitam-me partilhar convosco um conceito. Na minha perspectiva, a felicidade não é um objetivo, é uma consequência. É uma consequência de uma forma de estar na vida. E quando nós encontramos essa tal forma de paz de espírito, a felicidade é só essa consequência. Por isso é que a gente olha para alguns que vê que são felizes e que são pessoas que estão bem e que aparentemente tinham vidas complicadíssimas para poderem estar como estão. E outros, por razões várias, exatamente ao contrário. E, portanto, saber sonhar. A minha filha aqui há um tempo atrás dizia-me quando se foi deitar, ela tem 10 anos, e disse-me assim, pai, estou triste. Mas estás triste porquê? Ela felizmente é uma criança feliz e contente, mas estás triste porquê? Ela disse, sabes pai, eu vejo tanta coisa mal, tanta coisa que está mal no mundo, que acho que é uma injustiça enorme eu não conseguir fazer nada porque sou uma criança e não há nada que eu possa fazer. E eu disse-lhe, sim filha, que é exatamente aquilo que vais fazer agora, que é sonhar. Que foi aquilo que nós, supostos crescidos e graúdos, deixámos de fazer. E no dia a seguir, ao pequeno almoço, tal como lhe tinha prometido ao deitar, tocou o poema de António Gedeão, escrito em 1956 e transformado em música em 69 por Mário Freire, Pedra Filosofal. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. E que quando um homem sonha, o mundo pula e se agita como uma bola colorida nas mãos de uma criança. E nós paramos de olhar a vida com esta cor, com esta bola a saltitar, com essa vontade que cada um tem para si. E é esse desígnio que aqui nos une aqui também, e este o desafio que eu acho que faz sentido partilharmos. Porque quando olhamos a vida assim, de facto, a nossa atitude muda perante a vida. E muda, eu diria, em 4 palavras, que são 4 perspectivas que partilho convosco. Primeiro, aceitar a vida. Atenção, aceitar não é resignar. Resignar é pronto, aguenta que é serviço, carrega Vicente. Isso é muito português, não é? Não é nada disso. Aceitar é perceber que é isto que eu tenho à minha frente. Tenho uma doença, fui despedido, o cliente ficou chateado, correu mal o processo. Faz parte da vida. Uma senhora chamada Agnes Goncha, nasceu em 27 de agosto de 1910. Tem um livro notabilíssimo onde ela tem uma frase que diz assim: toma tudo o que a vida te der e dá tudo o que a vida te tomar, sempre com um sorriso. Esta senhora ficou mais tarde conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Se nós pensarmos o que foi a vida desta mulher, perceber esta frase tem uma perspectiva completamente diferente. Toma tudo o que a vida te dá e dá tudo o que a vida te tomar, sempre com um sorriso. Isto não é resignar, seguramente, é aceitar. Segundo, meditar. E meditar numa perspectiva de conseguir meditar sobre a vida, perceber perante aquilo que está a acontecer qual é o meu papel, qual é a minha deixa, o que é que eu tenho para fazer, porque a vida fala connosco. Ao contrário do que as pessoas pensam, a vida vai tirar pedrinhas mais pequeninas. E a gente, que chatice. Depois atira outra, mal, mas a gente continua. Depois um dia cai um calhau deste tamanho, não é? E grande azar, logo a mim, A vida está a falar connosco a maior parte das vezes, nós é que não temos tempo para ouvir. E, portanto, meditar para perceber qual é o meu papel, o que é que a vida me está a dizer neste novo desafio. E depois abraçar. Depois é preciso fazer. Perante aquilo que temos à frente, perceber qual é o meu papel e depois fazer. Então, sim, abraçar. Um livro do Luís Sepúlveda, um escritor chileno,
que é o gato que ensinou a gaivota a voar. É um livro giríssimo e no fim o gato, personagem que é o Zorbas, quando está a fazer um sorriso, o dono pergunta-lhe: por que riste tu, Zorbas? Ele diz: porque no fim ela percebeu o mais importante. E o que é isso do mais importante? É que só voa aquele que se atreve a fazê-lo. Porque é preciso ter esse atrevimento para fazer. E fazermos nós, sermos nós a fazer isso. Um casal português de 92 anos, à antiga, o homem usa um fatinho com um colete bordô por baixo, chapéu, bigode farfalhudo, vão os dois ao dentista e ele leva a mulher de braço dado. E quando chegam lá dizem: doutor, isto hoje é para arrancar o dente, arranca-se o dente, vai à porrada, vai à biqueirada, ponha o alicate, faça como entender. E nem precisa de anestesia, que o doutor não tem tempo e nós também não. Tanto força, é para despachar. O dentista: boa, isto no dentista é sempre uma fita, pá, sinceramente, todos os meus pacientes fossem assim, que isto era um despacho fantástico. Mas, desculpe lá, então diga-me lá qual é o dente. Maria, abre a boca. Pois claro, quer dizer, pelo dente do lado também eu, não é? O tema é quando temos que ser nós que temos que nos atrever a voar. É quando temos que ser nós que temos que saber dar esse passo. E depois então respeitar. Eu costumo dizer uma frase com a qual tenho aprendido muito: a vida traz sempre aquilo que nós precisamos. Pode não ser necessariamente aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos para evoluir neste nosso caminho. E por isso, aceitar, meditar, abraçar e respeitar. O A de aceitar, o M de meditar, o A de abraçar e o R de respeitar. Amar. É sobre isso que estamos a falar. É sobre amor que estamos a falar. É esta perspectiva que nos posiciona de outra forma. Um livro notável, pequenino, escrito por um americano chamado Gerald Jampolsky, que se chama Amar é Libertar-se do Medo. Porque é exatamente esse medo que nos tolhe. Porque nós temos medo. Nelson Mandela, um homem tão falado nos últimos tempos, tem uma frase que diz que ter coragem não é não ter medo, é não ter medo de ter medo. Porque medo nós não deixamos de o ter. Mas é no amor que nós largamos esse medo, que tanto mal nos fazem tanta coisa. E é aí que a nossa atitude muda perante a vida e muda perante nós próprios. Que é muito daquilo que o Carlos há pouco aqui passava, quando vos congratulava a todos e dizia que hoje é um dia de celebração. É daquilo que é bom nós lembrarmos a qualidade que temos e os seres fantásticos que cada um de nós também tem. E a criatividade que é preciso ter, a dedicação que é preciso ter para estes projetos e para a vida, o foco, ter a certeza bem daquilo que vamos. Quando uma pessoa sabe aquilo que quer, sabe que vai e acorda às 6 da manhã e dedica-se e vai e está concentrado naquilo que está a fazer. Recorda-me um episódio de um indivíduo no Alentejo que, ao seu cafezinho do costume, aquilo tinha um tolo da Delta assim rasgado, dizia Tasca do Zé. E agora tinha um neon azul cá fora que ele nem conseguia ler. O homem entrou, tinha duas portas, tinha uma porta primeira e tinha uma outra segunda daquelas de bater. E quando entrou lá para dentro, em vez de ter aquele balcão do costume, tinha tudo escuro, com umas luzes azuis, uns banquinhos cilíndricos pequeninos, dois varões com uma bielorrussa e uma ucraniana lá penduradas, e uma brasileira no balcão com um top da irmã de 12 anos. Olha para um lado e para o outro, chega-se ao balcão e vê lá Santos de manteiga, 50 cêntimos. Santos de queijo, 1 euro. Santos de presunto, 2 euros. Acariciar os órgãos sexuais, 5 euros. Vais ver que não está ninguém por olho. E a menina é que acaricia os órgãos sexuais. Diz ela: sou sim senhora. Pois, então vai lá lavar essas mãozinhas que eu quero maçãs de queijo, faz favor. Ter a consciência plena que a gente sabe o que é que vai. Independentemente daquilo que for a circunstância à nossa volta. Essa dedicação, essa forma de se empenhar, estando ao lado das outras pessoas. Vivendo os problemas com os outros. E percebendo que é assim. E depois gozar e tirar o proveito disso. Carpetex é um dos temas giros aqui referidos. Sugar o tutano da vida. Era a frase do filme que, enfim, que projetou a expressão Carpe Diem, o Clube dos Poetas Mortos. Sugar esse tutano da vida. Essa vontade fantástica de querer ter. Porque isto tem muito a ver com o caminho. Não vale a pena dizer que chegar ao fim, olha, eu terminei a vida sendo isto. Mas isto é sobre o caminho. Reparem, ninguém diz, eu estive no cimo do Everest. Dizem, eu escalei o Everest. Até porque lá em cima, para a gente é um frio que não se pode, não é? Depois não se vê nada. O tipo está bem marado ainda por cima, não é? Curti imenso o Everest. É a escalada que faz a diferença. É o caminho que faz a diferença. Com aquilo que ele tiver para nos dar. Eu outro dia, com a minha filha e as minhas sobrinhas, perguntava-lhes num jogo que íamos fazer, eu perguntei, como é que é? Vocês querem jogar ou querem ganhar? Como?
Querem jogar ou não querem ganhar? Ó tio, bem, querem ganhar? Sim, então pronto, ganhas tu e eu e ela perdemos, vamos dormir. É pô tio, não, a gente quer jogar. Ah, querem jogar? Então jogar é isso. Jogar é ficar 3 vezes sem jogar. Jogar é cair numa casa e ter que ficar imobilizado. Jogar é estar no 89 da glória já a chegar ao fim, cair no poço e volta para a casa 2. Isso é que é jogar. Com aquilo que a vida tiver para nos trazer, aprendendo sempre ao máximo. E depois viver isto em relação a cada um de vocês individualmente, com a confiança que devem saber reconhecer em cada um. Por aquilo que fazem, pelo trabalho que têm, que normalmente não há mérito. A gente despacha 30 coisas por dia e é impressionante como as únicas que levamos para casa são as 2 que ficaram por fazer. Não se leva uma vitóriazinha. Lembrar aquilo que se fez em prol ao lado dos clientes, vivendo os problemas daquilo que... Porque é essa a intensidade que vocês vivem aqui, com certeza. E essa é que é a diferença. E por isso ter a confiança em nós próprios. Não ter pejo em dizer que é assim e que sou capaz e que vou em frente. Recorda-me um episódio de uma formiguinha pequenina que ia atravessar uma linha de comboio e ficou com uma pata atravessada num carril. Ela... E nisto começa-se a ouvir ao longe. E a formiga... Vê o comboio... E o comboio... E a formiga... E o comboio... E a formiga... E o comboio já mesmo... E a formiga... Pronto, que se lixe, descarrilou, pronto. Ter essa confiança de formiguinha, de saber que fazemos parte de uma equipa e saber a força que temos neste mundo como um todo e neste caso aqui em particular em relação a vocês. E depois de falar disto tudo nesta perspectiva, e estou a entrar na reta final, falar nesta perspectiva de amor, como eu estava a falar, perspectiva da vida, e será que é compatível com o trabalho? Será que é compatível esta expressão com critérios de gestão? António Pinto Leite, um advogado conhecido da nossa praça, publicou há um ano um livro que se chama O Amor como Critério de Gestão. É um livro pequenino, muito giro, muito interessante, sem balelas nem coisas redondas. É um livro que, sobretudo, como conceito que eu partilho aqui com vocês, explica de uma forma muito linear como são conceitos que efetivamente convivem. O amor e a gestão, e a economia e o trabalho. Na minha perspectiva, são, para além disso, conceitos que precisam um do outro. Eu digo isto sem pejo nenhum. Sorte a vossa em estarem aqui onde estão na Deleite. Como sorte a minha em estar onde estou. E sorte a de muita gente onde está. Mas sorte a vossa em estarem aqui, porque estamos a falar de um tema aqui. E é importante saber lembrar essas coisas, porque nós precisamos de um empregador, de um empreendedor, mais do que isso. Cada um tem o seu perfil. E alguém que saiba levar avante como alguém soube pôr a empresa como ela está hoje. E o grupo que é. E, portanto, alguém, seja onde for nessa empresa, que tem esse perfil que eu, se calhar, não tenho. Como não tenho no sítio onde estou a trabalhar, tenho perfil para outras coisas. Mas agradecer essa oportunidade que a vida nos dá. E a própria empresa e o próprio grupo, agradecer as pessoas que se entregam de alma e coração, como vocês, neste caso. Uma frase que eu ouvi agora há 2 dias ao Pedro Norton de Matos, com muita piada. Ele dizia, a alma é o segredo do negócio. E não o segredo é a alma do negócio. É quando se vive com alma, quando vocês estão ali ao lado, quando perdem noitadas, quando ganham cabelos brancos, quando sai do pelo, como a gente costuma dizer, e que pouca gente à nossa volta percebe. A empresa está grata por essa dedicação e que era isso que o Carlos há pouco vos congratulava e agradecia exatamente aqui. E depois, porque eu entendo, e estou a terminar como comecei, ser isto tudo um contributo para o mundo. E não digo de outra forma, é um contributo para o mundo, porque é o nosso papel enquanto pecinhas deste puzzle todo. É esse o nosso contributo. O Eckhart Tolle, o tal autor que vos falava nesse livro, O Novo Mundo, tem uma frase giríssima, porque reparem, ter um conceito que só contribui para o mundo se for um criativo, se for um artista, se for um tipo que marcou o mundo por isto e por aquilo, não é verdade. É uma ilusão, é outra das ilusões. As pessoas que são excepcionalmente boas estão livres de ego enquanto executam o seu trabalho. Estão presentes, vivem o problema como se fosse dos outros, descreve ele. Estão livres de identidade. Não sou eu, Zé Pedro. É algo a acontecer na vida e é o meu contributo que eu tenho para dar aqui. Podem não o saber, mas o seu trabalho tornou-se uma prática espiritual. E depois o impacto que isto tem com os outros, porque nós somos, felizmente, um ser social. Uma das coisas que mais me move na vida, diria mesmo que aquilo que me move na vida são as pessoas. Que me move e que me comove. E, de facto, eu acredito que, tal como escreve o autor, que diz a influência que estas pessoas têm sobre os outros
ultrapassem muito a função que desempenham. Uma pessoa que está ao lado de um cliente no momento que é difícil, ele percebe o que é solidariedade e se calhar há de aplicá-la noutros e há de retribuir, e é assim que se faz um contributo de amor à vida com a falta que isso faz. E de facto nós somos seres sociais e ainda bem. Alguém me explicava aqui há uns 2 anos que os ouriços caixeiros foram animais que sobreviveram a um degelo, à época do gelo. Porquê? Porque perceberam que tinham que estar juntos para se aquecer. Pá, agora dormir ao lado do ouriço caixeiro deve custar, não é? Portanto, evidentemente que há espinhos, evidentemente que custa, mas é esse calor humano que nos deve mover a todos neste desígnio. A vida é uma bênção, é a maneira como eu vejo, mas dentro desse milagre que é a vida, para mim os seres humanos são de facto a coisa mais espetacular que há. E nós criticamos tanto, e até individualmente a cada um de nós, e somos de facto seres fantásticos, somos demasiado bons para não nos aproveitarmos uns aos outros, para não sabermos tirar tanta coisa boa que todos temos à volta uns com os outros. Eu acredito claramente na humanidade, acredito no amor como referência e por tudo o que aqui partilhei convosco, claramente na consultoria fiscal com amor. Termino com uma citação de um poema de um poeta libanês chamado Khalil Gibran. Ele, a propósito do trabalho, no livro chama-se O Profeta. E o Profeta fala sobre várias coisas, sobre o casamento, sobre a vida, sobre o emprego, etc. E a certa altura fala sobre o trabalho. E ele, a propósito do trabalho, diz: a vida é de facto escuridão, excepto se houver vontade. Mas a vontade é cega, excepto se houver sabedoria. Mas a sabedoria é vã, excepto se houver trabalho. Sendo que o trabalho é vazio, excepto se houver amor. Porque é esse amor que nos move. É esse desafio que eu vivo dia a dia, porque é um desafio e é constante, e é esse desafio que partilho convosco. Parabéns pelo amor que vos move. Muito obrigado pela vossa atenção.